E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, mais uma história para vocês. E o tema do vídeo de hoje, no caso o título, é Sete Além ou Holanda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de histórias, de relatos, coisas voltadas ao sobrenatural, então eu peço que assista até o final esse vídeo. Se gostar do conteúdo deste, peço que dê um like, se inscreva no nosso canal, né, para poder ajudar. E também para você não perder nosso canal aí, poder estar assistindo outros vídeos, né? Então vamos ao relato. Então, esse relato aqui foi um rapaz que me contou, né? E aconteceu assim. Ele foi até a lotérica para poder pagar uma conta de luz ou de água, não lembro qual das duas que era. E lá, né, esse cara gosta de conversar um pouco. E lá ele ficou lá na fila esperando, e nisso chegou um senhorzinho, né? Esse é um senhorzinho já de idade, assim, e sabe como é que é as pessoas mais de idade, né? Pelo menos não sei se na cidade grande, mas no interior elas adoram conversar e contar caos, contar história. E então esse senhor, né, ele contou uma história pro rapaz. E esse rapaz me contando, né, eu achei que podia ser uma história de Sete Além, porque tem vários pontos ali que lembram, né, as histórias de Sete Além. Então, esse senhorzinho, ele contou que quando ele trabalhava especificamente numa firma, ele saiu dessa firma. Então, por conta disso, ele ficou meio que é, triste, né, por conta da saída dessa firma, e ficou desempregado. E daí ele falou que um dia ele foi num lugar, né? E a hora que ele adentrou esse lugar, tipo assim, como fosse um boteco ou um bar, talvez, né? E daí ele entrou nesse bar, é assim que ele contou pro rapaz, pelo menos, né? Ele entrou nesse bar e nesse bar a pessoa prometeu para ele emprego, né? Falou que talvez tinha uma chance, né, de conseguir um emprego para esse senhor, né? E esse senhor ficou feliz ali, tomou, né, uma pinguinha ali, tomou uma dose com esse rapaz e saiu. E diz que a hora que esse senhor saiu desse bar, né, a lembrança que ele tem é de ele estar dentro do avião, sabe, de um avião, assim, no caso, né? E estava sentado no avião, né? E ele olha para fora, que ele olha para fora assim da janela do avião, já sentado numa poltrona, ele vê o avião decolando. E a hora que o avião decola, ele tem a impressão de piscar. E a hora que ele pisca, a hora que ele vê ele tá descendo num aeroporto, né? E daí nesse lugar que ele desceu, diz que em volta, né, na hora que ele estava descendo, diz que era tudo branco, tudo pálido, né, ali, né? E daí, a hora que ele desce desse lugar, algumas pessoas, né, conversam com ele e ele não entende o que as pessoas estão falando, né, mas as pessoas parecem que sabem quem é ele e elas levam ele até uma casa. E nessa casa ele encontra uma mulher. Essa mulher, ela é loira, né, tem olhos azuis, muito bonita, e ela se casa com ele, sabe? Desse jeito mesmo, bem resumido, assim mesmo que ele contou. E só que uma coisa interessante é que ele não sabia o que ela falava, porque ela não falava a língua dele, mas ela compreendia ele, sabe? E ele ficou, né, casado com essa mulher neste local estranho, né? Ele não sabia como ele tinha ido, né? Como ele tinha saído do Brasil, como ele tinha chegado até lá. Ele sabia que ele estava lá. Então, nesse lugar, ele começou a trabalhar de jardineiro. Eles arranjaram um serviço para ele de jardineiro. Mas o processo era assim, ele falava e eles entendiam o que ele falava, mas ele não entendia o que eles falavam. Apenas eles davam os desígnios para ele e ele tinha que fazer. Então lá diz ele que ele ficou por média de 2 anos nesse lugar, sem entender o que as pessoas falavam, e tudo que ele trabalhava, que ele ganhava, essa mulher, que era a esposa dele, ela pegava, ela que gerenciava as coisas dele. E era quase como fosse um regime de escravidão, assim. Só que, pelo que ele contou, ele tinha flashes, que ele lembrava das coisas e daqui a pouco ele meio que apagava. E passado algum tempo, né, ele não sabe dizer como, mas alguém encontrou ele. E esse alguém é como se entrasse em contato com a família dele no Brasil, sabe? E daí essa pessoa, ela deu um jeito, né, de trazer ele de volta para o Brasil, segundo ele. E só que ele não sabe como essa pessoa conseguiu e como essa pessoa trouxe ele de volta, né, desse lugar. E ele contou para o rapaz que esse local onde que ele estava, tudo era branco, pálido assim, sabe?
ele trabalhava, as pessoas também eram estranhas e eles não entendiam a língua dele, né? E daí esse rapaz falou para ele, né, que trouxe ele de volta, falou para ele que ele estava na Holanda, né? Mas ele, como ele disse, ele não sabia como ele saiu daqui, quem pagou a passagem dele, e ele não tinha passaporte para ir para a Holanda, né? E ele acabou por não saber, né, o que aconteceu com ele. E até esse rapaz que trouxe ele de volta, ele não o conhecia, e depois disso nunca mais ele viu esse rapaz também, né? E daí até quando esse meu amigo que contou essa história que esse senhorzinho contou para ele na fila da lotérica, eu pensei assim, mas esse senhor, só que ele não tava meio, né, variando um pouquinho na cabeça, coisa assim. Daí ele falou assim, não, esse senhorzinho parecia ser bem normal, tal, recebeu o dinheiro dele tudo lá, né, mas foi a história que que o senhorzinho contou, né, e falou ainda que ele ficou sumido realmente de 2 a 3 anos, né, e a família, quando ele voltou pro Brasil, quando ele voltou para casa, ela ficou muito feliz, né, porque tinham dado ele como desaparecido, morto, né, desaparecido talvez, né? E daí eles ficaram felizes de encontrar ele ali. E ele, né, é uma história que aconteceu com esse senhor, né, que ele mesmo não sabe explicar como se deu. Só sabe explicar que ele viveu, né, e os detalhes ele não consegue dar porque é como se fosse Sete Além, né? Principalmente a parte no caso, quer dizer, Sete Além assim tem o tom de sépia, né? Ali, aquela amarelado. Mas esse senhor dizia que era tudo branco, né? Tudo branco assim, pálido, né? E as pessoas também, eram todas brancas, pálidas assim. E a linguagem também, ele não entendia o que eles falavam, né? Ali nesse local, né? Então, esse aqui é uma história de um possível Sete Além, né? Então, por isso que eu coloquei, né? De Sete Além à Holanda, como título deste relato, por conta que, segundo, né, esse rapaz que encontrou ele nesse lugar, falou que ele estava na Holanda, né? Só que ele não tinha passaporte e não sabe como ele conseguiu ir para lá, né? E nem como ele conseguiu voltar de verdade, porque foi esse rapaz que deu um jeito de trazer ele de volta. E então ele não lembra de como se deu, ele só lembra dos flashes dele estar entrando em um lugar, passando por uma porta. Daqui a pouco ele passou por essa porta, daqui a pouco ele já está dentro do avião e de repente ele pisca dentro do avião e ele já está descendo de novo, né? Então é uma história que parece um pouco confusa, mas eu achei bem interessante, né? E achei que parece bastante com Sete Além, né? Então é uma história de Sete Além pro nosso canal aí, né? Ok? Então, né, você tem alguma sugestão, né, alguma explicação para isso? Se alguém já passou uma coisa parecida com essa, põe nos comentários pra gente ver aí, né, pra gente tentar entender, né? E ficamos por aqui então com o relato, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então não esqueça de deixar o like, isso ajuda bastante, né? E também de se inscrever no canal, se vocês gostarem dele, né? Ficamos por aqui e até um próximo relato. Ah, mais uma coisa, né? Então o e-mail para mandar relato tá na descrição aí, eu recebi alguns já, né? Mas gostaria também de receber o seu. Então, ficamos por aqui, até o próximo. Até mais.